Estamos de volta, é um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente não perdeu tempo aqui. Pode abrir, pode abrir e olha o sorriso todo mundo no sorridente. rosto desta bancada. O intervalo é que é bom. Senhoras e senhores, essa bancada estava um arraso nesse intervalo. O intervalo é que nem recreio de criança na escola. Excelente definição. Eu acho que a gente não pode representar tudo para os nossos espectadores, mas o assunto era elas. Elas, as senhoras, nossas esposas, senhoras mulheres. O Ângelo tem que, eu disse pro Ângelo, ele tem que fazer alguns livros de história. Já te falei isso algumas vezes, né, Ângelo? Me comprometi com ele a fazer as gravações, porque ele não vai ter tempo para escrever tudo, deixa ele falar. Deixa Liga ele microfone, falando, câmera, deixa ele tudo. falando, depois a gente vai fazendo a decupagem, vai organizando. Uma história maravilhosa que a gente não pode contar os personagens. Infelizmente. A história pode contar? Pode, a história Ela é muito boa. Diz que lá pelas tantas, numa Copa do Mundo, um casal, o homem disse à esposa, olha... De Novo Hamburgo, casal de Novo Hamburgo. Conhecido. Olha, pessoas proeminentes na nossa sociedade. Vocês podem, a gente vai lá para a Copa do Mundo, eu vou, mas... Com os meus amigos, com a turma. Né? Não dá para os dois ir, senão a gente não vai poder botar a tua cozinha fazer nova, aquela cozinha nova, né? Sonho e tal, né? No que a esposa disse, não quero a cozinha, eu vou contigo. Eu vou contigo. E ela foi. No meio dos amigos, o único casal era este. Diz o doutor Alberto que... Eu garanto que ela também ficou com a cozinha. E aí, lembrando a sabedoria do teu pai, seu Fernando, Meu né? pai me ensinou um postulado de grande valor para a vida que eu pratico religiosamente, chamado Mulher Feliz, Vida Feliz. Tá aí a Melania Schaeffler como um momento de felicidade. É para verdade. muitas mulheres. É por isso que eu vendo alianças, anéis de Alianças, compromisso. joias e tal, para manter as senhoras É felizes. isso aí. Gente, que maravilha, maravilhoso. Eu, mais do que falar sobre isso, eu quero dizer aqui, ó, feliz ano novo para todos, que 2018 seja repleto de coisas boas, da Tamara Ludwig. Beijo, Tamara. Eu quero puxar, doutor Alberto, essa questão do nosso presidente Michel Temer. Na terça-feira, a professora Pâmela Vieira ficou meio revoltada, eu te chamei de presidente, mas é o presidente da República, né? Escolhido por Dilma e com as bênçãos de Lula, é o presidente da República. Olha, Que fez um decreto um pouco diferente esse ano, aproveitando o momento natalino, para soltar uma turminha legal dele, assim, uns amigos legais dele. sim, Rodrigo, sim. Cara solidário com a turma. Eu vou começar a te responder tentando não fazer uma granalização desse debate, fugir de uma certa granalização desse debate e também já me previamente justificando que o Rodrigo, como um irmão, mais do que um grande amigo que é para mim, se julga e exerce, né, a prerrogativa de abusar da minha boa vontade, me sacou das minhas férias hoje para eu vir aqui fazer essa contribuição, enfim. Então eu não estava muito acompanhando os acontecimentos da comunidade jurídica e da fauna do Poder Judiciário, a fauna exótica do nosso Poder Judiciário. Enfim, né? Só que semana que vem tu tá lá dentro, né? Não esquece disso, tá? Cuidado. Cuidado. Falar do Poder Judiciário lá de Brasília. Não, vamos falar. Raquel pessoal. Dodge, a Procuradora-Geral da República, chapa branca total. Esta sim, meu amigo da audiência. Oculto. Meu amigo oculto da audiência. Esta Anônimo. sim, chapa branca total. Sim. Foi ao gosto do presidente Temer. Sim. O que acontece? Para esclarecer os teus telespectadores, Rodrigo, assim, o indulto ele é um instituto que dá assim, um perdão da pena para quem tenha cumprido um certo patamar já do seu débito para com a sociedade, da penalidade a ele imposta, e perdoa o restante disso. Isso está presente na tradição jurídica brasileira desde a construção do Império e de vários países do mundo, porém inédito, com tamanha intensidade e liberalidade com que se fez ou se tentou fazer. Nós vamos saber disso nos próximos dias generoso, presidente Temer. Aqui no Brasil. Para ter um parâmetro objetivo de comparação, Rodrigo, em 1999,
os critérios para concessão do indulto presidencial, que acontece tradicionalmente no final do ano, e está previsto na Constituição. Ele era o seguinte: o sujeito tinha que ter sido condenado, uma pena definitiva que não poderia ser superior a 6 anos, portanto, né, para o direito penal brasileiro, delitos considerados menos graves, aqueles apenados com uma quantidade menor de pena. E também o indivíduo teria que ter cumprido 1/3, ou seja, 33% da sanção a ele imposta. Pois já ano passado, rompendo com essa tradição, e estranhamente, alguns já até dizem que preparando já o terreno para esse ano, no ano passado se subiu esse patamar de 6 anos de penalidade máxima para 12, o que já é uma quantidade de pena bastante grave. Crimes mais graves. Crimes que abrange crimes considerados mais graves. E mais do que isso, reduziu para 25% a quantidade de pena que o indivíduo teria que ter cumprido para ser objetivamente merecedor. Objetivamente, quando eu digo, um critério objetivo, fixo, numerário, que é determinado pelo decreto todos os anos. Então já tinha baixado para 25%. E esse ano, diminuiu para 20%, né, para 1/5, ou seja, 20%, e tirou qualquer limite legal para o apenamento, ou seja, uma pessoa que tenha lá uma pena de 20 anos, se tiver cumprido, por exemplo, 1/5, 4 anos, tendo que ainda cumprir 16 anos, ela estaria indultada, faria jus ao benefício do indulto de Natal e, portanto, teria extinto o restante da sua pena. Não precisaria cumprir mais nada. Mesmo sendo investigado da Lava Jato e etc. Né? Não existe uma diferenciação. A única questão onde este filtro é feito pela legislação é que não pode ser para delitos que empreguem violência ou grave ameaça contra a vítima, o que também é um conceito. A gente estava falando antes, né, quando o Rodrigo pediu para a gente guardar o debate para esse momento, delitos que não impõem violência ou grave ameaça à vítima, porque esses são, na ficção da legislação penal, aqueles considerados mais graves, né? Mas, ora, que carga de violência interna tem? Muito subjetivo isso, né? Quem quebra o Brasil, né? Quem condena, deixa faltar dinheiro da saúde. Quem condena mais do que isso, assim, a toda a precariedade que a gente conhece, que é sabida por todos, mas quem condena o nosso povo é a desesperança. Sim. Que talvez seja a mais grave lesão que alguém pode causar ao nosso povo, né? E a desconfiança total e fatal nas instituições constituídas, né? Pois bem, isso ensejou uma efervescência de um debate acalorado na comunidade jurídica e o Ministério Público acabou manejando uma medida. Eu não quero também ficar aqui explicando muito termos técnicos disso, porque Estamos não vale gostando, muito, doutor, tá não bem? vale muito a pena e é muito chato. Nem o pessoal da comunidade jurídica não gosta. Eu tento falar de uma maneira menos técnica, mas não tem como explorar isso sem ser assim, para ver discutida a constitucionalidade desse decreto. Por quê? Porque, apesar da Constituição Federal, lá no artigo 48, dizer assim que é uma prerrogativa do Presidente da República, nenhum ato no Estado de Direito contemporâneo, nenhum ato no modelo de Estado que a própria Constituição do Brasil perfilha, admite que ele seja completamente contrário ao direito, completamente no âmbito subjetivo da decisão de quem faz aquele ato, mesmo sendo um ato do Presidente da República. E, portanto, é um ato que pode, em tese, ser avaliado, a sua compatibilidade com os princípios constitucionais, sua compatibilidade com a Constituição Federal. E, baseado nisso, o Ministério Público provocou o Superior Tribunal Federal em regime de plantão. O relator, se não me engano, era o Luiz Roberto Barroso, e no regime de plantão, quando esse tipo de medida é manejada, ele foi apreciado pela Carmen Lúcia, que exerce hoje a presidência da Suprema Corte, que acabou
deferindo a medida cautelar postulada pelo Ministério Público Que para foi fins... uma atitude de macheza dela. Sim, uma atitude de bastante firmeza. Só. E eu, Vamos fazer esse como tive acesso só no final do dia que eu fui, na verdade, informado, te falei, estava em férias, né? Eu não tive a condição ainda de analisar com a profundidade que este exame deve ser tratado. Vamos combinar que para a gente emitir, ainda mais aqui no teu microfone, que é um canhão de comunicação, né? Uma opinião, nos tempos de hoje, sujeita a toda a patrulha de opinião e avaliação, enfim, né, da crítica, não convém ter um exame superficial e nem tampouco ingênuo daquilo que está em jogo e o que está acontecendo nesses bastidores aí. Mas analisando estritamente o que me saltou às vistas num olhar superficial que eu dei na decisão, é uma decisão um pouco extensa, para tu ver assim um tempo bem exíguo como esse, ela estava baseada basicamente na desproporção disso. Imagina, você está usurpando assim das competências de um poder para o outro. Quem define quais são os fatos criminosos é a lei, e quem define o devido processo para eles é o Poder Judiciário, e julga e aplica a pena. Aí vai vir um ato do Poder Executivo que não pode ser, e o indulto não pode mesmo ser um ato do Poder Executivo a fim de defraudar todo o sistema penal, a fim de simplesmente desnaturar o caráter punitivo que uma pena tem que ter. Entendeu? Então ele vem lá e diz que 80% de delitos, assim, de uma maneira completamente irrestrita, não coloca nenhum parâmetro máximo de pena, e num parâmetro tão pequeno, 20%, sendo 80% da pena extinta numa penada, isso me parece uma violação desses poderes, e o direito penal é uma análise super complexa, tentando reduzir ela, que é o máximo que eu consigo. É uma reforma penal feita de forma individual na corrida. Não, ela não respeita basicamente a separação dos poderes, fazendo na via transversa uma reforma penal na via de um decreto de indulto. Ela não respeita a proporcionalidade, que é um princípio da nossa ordem constitucional vigente. Ela não respeita um outro princípio que a Constituição incorporou do modelo alemão, que é a proibição de retrocesso e a proibição de proteção insuficiente, Übermaßverbot e Untermaßverbot. Então, nesta medida, ela contraria a Constituição no momento em que ela torna a proteção do bem jurídico objeto das normas penais, em geral, insuficientes, porque vai lá, define como crime, aplica uma pena, o judiciário faz um exame aprofundado, condena quem violou eventualmente e aplica o que a lei diz. E vem um decreto e 80% daquilo está extinto assim indiscriminadamente. E me parece, nesse primeiro momento, uma medida firme, macheza, assim, Rodrigo, e acertada. Ora, o presidente, o chefe do executivo, ele não está alforreado para praticar nenhum ato, mesmo aqueles que sejam de sua prerrogativa e atos privativos da presidência da República, para simplesmente dar de ombros para todos os valores, princípios e regras que informam o direito brasileiro. E nem mesmo o presidente da República. É isso que significa estar num Estado democrático de direito, quer dizer, um Estado que está jungido à legalidade, inclusive o governo, inclusive o próprio Estado. Bom, talvez ele não tenha ganho de presente a reforma da Previdência, né? Então ele decidiu se presentear com uma reforma penal criada por ele mesmo. Né? Mas acho que ele vai ganhar esse presente mais fácil. Ou ele quis acabar com a superlotação. Por decreto, né? Por decreto. Ó, 16 cadeias do Brasil, sim, não resolveu nada. Acabou com a superlotação. Ô, Remy, me parece que botou a presidente Carmen Lúcia botou o presidente no lugar dele. Eu achei realmente uma atitude muito corajosa e concordo com a atitude da ministra. Eu acho que foi uma atitude correta. A maior parte das pessoas ela é contra ao indulto de Natal. Imagina para liberar sem vergonha. Não se registra, desculpa se eu me estender nisso de novo, mas não se registra em nenhum país do mundo, até fica aqui o desafio para alguém que quiser me corrigir da tua audiência, Rodrigo. Não existe em nenhum outro modelo penal do mundo um instituto com tal liberalidade.
que outorgue ao chefe do executivo a condição de extinguir 80% das penas via decreto, sem um debate amplo com a sociedade, sem o devido processo legal para a conformação normativa. É um novo regime, né, que foi inventado, né? Representa um desequilíbrio na relação dos poderes, né? E um desvirtuamento do preceito constitucional. Sim. Remy, estamos com nosso tempo estourando aqui. Vamos falar de números? Podemos falar de números, já aproveito, então dou meu ponto. Não, pode realmente sabe que eu trago números em nível nacional e nível estadual. Ontem, final da tarde, recebemos 3 pesquisas que apontaram crescimento nas vendas para esse Natal. Isso já veio ao encontro. 2 semanas atrás, nesse mesmo programa, eu estava falando sobre o otimismo da indústria do comércio, bens e serviços, com relação a esse último trimestre, outubro, novembro, dezembro de 2017, que os economistas apontaram e afirmaram que é o melhor trimestre dos últimos 13 trimestres, ou seja, desde meados de 2014 não havia um trimestre tão bom falando-se em termos econômicos. Isso se confirmou agora no Natal. 2 pesquisas em nível nacional, Serasa Experian e a CNC fizeram pesquisas e apontaram um incremento de vendas de 5,2% em nível nacional. Em nível nacional, o e-commerce foi que melhor resultado apresentou, 13% de incremento comparado ao mesmo período do ano passado. E no Rio Grande do Sul, houve também um incremento de vendas não tão forte quanto em nível nacional, porque nós tivemos um pequeno senão, que foi muita chuva na última semana que antecedeu o Natal. Isso para as lojas de rua foi altamente danoso e acabou que o incremento de vendas para o Natal no comércio varejista, tanto de shoppings quanto de lojas de rua, chegou bem no teto dos 4%, deu 3,80 e alguma coisa por cento. Chegou muito perto. Mas é muito expressivo. Muito expressivo, e isso deixa assim uma abertura e um ânimo muito forte, muito grande para o comércio varejista, para a indústria, para um ano de 2018. Que a gente precisa dizer que isso aí é crescimento orgânico, está fora o crescimento orgânico, isso é o crescimento real. É real. Conta a inflação do período aí, né, gente? Sem dúvida, sim. Não tem um repasse, hein? Não tenha dúvida. Então é 100 mais 10 reais do último ano, então se eu gastei 100 ano passado, eu gastei mais ou menos 114 esse ano. Exatamente, isso, é real. Então, 5,2% em nível nacional, 13% em nível nacional para o e-commerce e 3,85% em nível estadual, porque a chuva e o feriado... E no sábado, muita chuva, né? Muita chuva. No domingo, muitas lojas do interior não abrem. No Hamburgo, muita loja está fechada. É verdade. E o Rio Grande do Sul ficou muito prejudicado por causa disso também. E também pelo Natal ter caído numa segunda-feira. Nós temos um costume muito forte aqui no Rio Grande do Sul de fazermos feriadão. E nós tivemos muitas pessoas já na praia, na serra, nos campos, deixando a cidade de lado para o Natal. Mas, de qualquer maneira, números positivos que nos deixam assim muito otimistas para um 2018 que promete. Muito bem. Ângelo, e os números da Fundação? Bom, os números da Fundação foram bem expressivos esse ano. Aqui em Novo Hamburgo nós tivemos 18 mil e tantos atendimentos, né? Com a estrutura que vocês têm lá, né? Com a estrutura que a gente tem lá, que é bastante limitada. Enxuta, né? É muito enxuta, e mais os quase 27 mil atendimentos no Marques. Então, levamos Novo Hamburgo, mostramos Novo Hamburgo, mostramos Sheffield para mais de 40 mil pessoas no ano. Importante lembrar que esses números de visitação em Novo Hamburgo, muita gente de fora daqui, né? Sim, e ainda... Novo Hamburgo ainda vai pouco ao Museu Sheffield. Sim, o público gira muito nos eventos da Fundação. Perfeito. Então isso é uma forma de se expor, de se mostrar um museu muito interessante. Mas é prejudicado. Não tem como a gente ir lá embaixo curtir aquele espaço. Estamos... Tá no cavalo em cima. Este ano vamos tentar reabrir o espaço de baixo, que é o térreo do museu, e principalmente, eu acho que é uma outra coisa que é bem interessante para ter a sequência toda da obra do Sheffield, mas principalmente esse ano a nossa principal meta é reabrir finais de semana. Então isso
Hamburgo Velho está convidativo para isso. Está, e tem vários eventos que estão acontecendo em Hamburgo Velho e tal, e principalmente para o turista que vem para a cidade, né, e que quer conhecer os museus. Nós temos muitos pedidos, quando são grupos, abrimos exceção, atendemos e tal, mas realmente é uma das nossas principais metas para o ano, é abrir final Eu de não semana. lembro de ti aqui no Estação Hamburgo. Não, é a primeira vez. Estreando. Estreando. A gente faz uma brincadeira, que se a pessoa volta é porque ela gostou, tá? Um monte Não, de gente não, nunca acho que mais se ela veio aqui, volta tá? é porque vocês gostaram, né? Então, por aí, mas E agora tem um momento muito especial. agradeço o convite. Um momento muito especial. Evandro Calvo Schmitz, teu ponto final. Tá, eu queria só falar dois fatos que eu achei interessantes. A gente estava falando ali, o Alberto, de opiniões, né? Que hoje é complicado no Brasil as opiniões, Muito né? difícil. Uma pessoa postou na rede social, vou tentar postar alguma coisa que ninguém vai criticar, que não vai causar polêmica. Daí ele postou uma foto ali do Tom Cruise, né, num dos filmes, aquele... como é que é? Isso é impossível. Missão Impossível. Ele passando por aqueles raios laser, né, se abaixando e tal. Daí ele postou essa foto. E daqui a pouco veio alguém brincando. Mas como é que tu posta isso? Minha mulher morreu numa operação de raio de laser. Então, ou seja, não tem como. Daí numa outra, eu estou num grupo de WhatsApp, que é um grupo de homens, né, no caso, e daí eu acredito em Deus, né, não sou muito da religião em si, mas eu acredito fortemente em Deus, e tem algumas pessoas ali, um ou outro ali, que são mais rígidos, né, quanto à religião, né, de um credo, né. E daí eu recebi no WhatsApp ali no dia de Natal ali uma brincadeira, que era jogando sinuca com aniversariante, que era uma foto de uma mesa de sinuca e Jesus jogando sinuca ali, né? Estou jogando sinuca. E eu repliquei para esse grupo. E logo depois uma das pessoas, não, com essa eu vou sair. Saiu do grupo. Saiu do grupo, então realmente é um exagero, né? É um exagero. As pessoas estão muito chatas, né? Muito chatas. Remy Schaeffer. Existe um chateamento da população, né? Um nível assim, beirando a insuportabilidade. Remy Schaeffer, ponto final. Meu ponto final, eu quero dar um forte abraço pessoalmente a cada um dos integrantes dessa bancada e dizer que eu fiquei muito feliz. Eu não consegui nem falar com o Evandro, mas eu tenho uma notícia para os telespectadores, para meus amigos de bancada, que eu fui visitado no dia 23 de dezembro para um desafio novo em minha vida. Eu, durante esse ano de 2017, ajudei a compor essa bancada das quintas-feiras e vou ter que me ausentar. É um desafio de um trabalho executivo em nível estadual, de uma entidade privada, e eu aceitei por ser um desafio bastante promissor para mim, para minha carreira, para os estudos que eu tenho. Mas eu prometo voltar todas as vezes que necessário for, todas as vezes que eu for convidado. Eu só não vou conseguir fazer parte da bancada fixa nas quintas-feiras. Então, é um desafio que eu agora não posso ainda falar, porque as coisas ainda não aconteceram. E que eu fiquei muito feliz, evidentemente pesaroso com a tua ausência aqui, né? Mas muito feliz de saber que estarás nesse patamar, realizando esse belo trabalho em 2017. Em 2018 tem o nosso carinho, tem o nosso respeito e a nossa gratidão por 2017. Fiquei muito feliz em ter sido lembrado para fazer esse tipo de trabalho. Ter sido lembrado é modéstia tua, tá, Remy? Eu quero então realmente eu aceitei, porque é realmente um desafio muito interessante na minha vida. Mas eu quero dizer que estarei sempre que necessário. Quando precisar falar sobre comércio varejista da nossa reunião, da nossa região, podem me convidar, não precisa ser em quintas-feiras, eu venho e vou falar. Eu voltarei porque eu gostei e amei ficar esse ano. E está todo dia em contato com a gente aqui, acompanhando, comentando a nossa ação. Eu sou fanático por esse programa, então eu não vou... Brincadeira cativa aqui na Vale TV. Aqui o Remy manda aprender e manda soltar, tá em casa. Com certeza. Doutor Alberto Fernando Becker Pinto, a dona Silvia Regina está mandando um abraço, está na audiência também, hein? Pois é. Teu ponto final. Duas eu garanto, né? A mãe e a Vanessa estão na expectativa. Eu quero deixar uma mensagem de agradecimento para ti, Rodrigo, por sempre nos prestigiar. É sempre uma alegria estar aqui. Deixar o meu fraterno abraço aos colegas de bancada, Evandro, Ângelo e o presidente Remy. E para os teus telespectadores, desejar que nós tenhamos um 2018
mais leve, mais amoroso, mais afetuoso, uma vida melhor, que todo mundo consiga prosperar, progredir nas suas vidas e menos chato, menos que a gente pense as coisas pelo lado do bem e pare, às vezes, com implicâncias banais. Eu, esse ano, em uma instância bastante dramática, me vi perdendo pessoas próximas aí que a gente gosta, sabe? Muito próximos aí. E às vezes a gente vê o quanto a gente gasta energia com banalidades ou com coisas que rigorosamente não têm a menor importância. Então que a gente possa ser mais feliz e cuidar das coisas que importam, que vamos todo mundo ter uma vida melhor. É só isso que importa, né? Ângelo Reinheimer, obrigado pelo carinho, está sempre junto com a gente. Teu ponto final. Ponto final, então, é convidar a todos para o nosso 2018, os 40 anos da Fundação Schaefer. Então, nova temporada, novos projetos, e isso é feito para a comunidade e com a comunidade. Então, desejar que o ano nos devolva coisas boas. Amém, que assim seja. A gente fica por aqui. O Fonseca mandou aqui, programa muito produtivo, assuntos transformadores. Parabéns, Rodrigo Steff, Vale TV pelo conteúdo. Faltou falar do latrocínio do veículo da Maria do Rosário em Porto Alegre. Gostaria de ver ela elogiando os coitadinhos que assaltaram. É isso. Vamos mais tolerância em 2018, Carlos. Não desejemos isso a ela nem a ninguém, né, que tenha os problemas que ela passou nessa semana. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com o Luiz Fernando Rodenbusch. Eu me despeço esse ano de vocês, deixando um abraço do meu tamanho e muito alegre por ter compartilhado da nossa existência junto com vocês. É sempre maravilhoso estar à frente desse espaço. Faço ele com muita alegria, mas sobretudo cada sorriso, cada abraço que a gente ganha nas pessoas aqui dentro e lá fora justificam a gente abrir mão das nossas vidas, das nossas famílias, para gratuitamente, dentro da nossa comunidade, estar aqui construindo com vocês. Voltamos ano que vem. Eu de volta na próxima terça-feira, às 21 horas, com vocês. Até lá.